Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, a gente vai começar mais um vídeo conversando um pouquinho sobre um assunto que está em alta, na verdade sempre esteve, mas que agora volta com força total, que é a internet, né? A gente está ilhado nela, e enfim, tem algumas reflexões para a gente fazer acerca dela, e a gente vai partir de um texto para isso, a gente vai partir de uma polêmica, né? Para discutir um pouco isso. E acho que a primeira ponderação, na verdade hoje eu vou citar muito um teórico que é chamado Pierre Levy, ele vai estudar muito essa questão. O que é importante quando a gente fala e pensa sobre a internet? Né? Pierre Levy ele primeiro começa a fazer uma distinção de que, na verdade, ele vem quebrar uma distinção, que a internet, na verdade, ela não é algo desassociado da vida, não é ela a vida física e a internet, como se fossem coisas separadas, né? Perlevi ele vinha falando há muito tempo, na verdade, que as coisas estavam imbricadas, né? Elas estavam amarradas uma na outra, elas estavam conectadas. A vida não se distingue da internet, ela é tão vida quanto. E é, mas há pessoas que acham que não, né? O lazer que eu tenho aqui na internet não se relaciona com a vida que eu tenho lá fora. O que fica na internet, o que eu faço na internet fica na internet, morre lá. E não é assim, né? As coisas estão misturadas, elas estão conectadas. Então, por conta disso, é, a gente pode perceber, por exemplo, como as eleições tanto brasileiras quanto estadunidenses, e aí já tem documentários falando da estadunidense, por exemplo, o quanto as eleições elas foram influenciadas, né? É, e isso significa então que a internet tem um papel poderosíssimo, né? A internet como mídia mesmo, né? Então a gente não vai entrar numa teoria sobre a mídia, mas a gente precisa ter muito claro que a internet tem esse papel é, transformador, né? De opiniões, de ponderações e tudo mais. Então, pensar na vida, sei lá, de um adolescente, né, de um jovem. Como é que a vida está permeada pela internet, né? A gente costuma brincar e dizer, ou constatar, né, o óbvio, né, que é um senso comum, de que a criança já nasce com o celular. E isso é um fato, e não só isso, né? Mas de o quanto a vida dessa pessoa é permeada desde a pequenez até a idade adulta pela internet. As relações são feitas por lá. Agora, no período de isolamento, isso é muito mais claro, né? É muito mais óbvio. E bom, qual é o texto que eu queria trazer para a gente pensar um pouco? Né? A gente vai falar de um cantor aqui que eu adoro, ele é sensacional. É o Tom Zé, ele é baiano e aí ele mora atualmente em São Paulo, né? Ele fez parte da Tropicália, enfim, foi um movimento musical. E o Tom Zé, ele tem 83 anos, só para que fique registrado. O que vai acontecer na vida dele em dado momento? Em 2013, quando estava para vir a Copa aqui, né, no Brasil em 2014, Tom Zé ele participou de um comercial da Coca-Cola. E ele narrou, ele só narrou, ele nem aparece no vídeo, ele narra, né, falando, enfim, sobre o que é ser brasileiro e tudo mais. E aí, a partir disso, o povo da internet caiu matando e fazendo uma série de críticas, né? Embora ele nunca se ligou a uma ideia específica, né? Até porque ele é um sujeito extremamente múltiplo, para quem conhece um pouco a música dele. Ele enfim, ele é sempre um sujeito muito multifacetado, ele nunca se relacionou com um tipo de pensamento em específico. Mas as pessoas sempre o viram como um sujeito independente e começaram a criticar, porque ele sempre fez várias críticas aos Estados Unidos, ele tem canções que tiram sarro disso, né? E aí a internet então começou a criticar muito ele até deu uma entrevista falando que perdeu o sono, tudo, né? Então, e aí na época ele tinha 70 e poucos anos, tudo. E na época o dinheiro que ele ganhou com isso, ele reverteu para a escola de música onde ele começou a sua carreira, né? Ele começou estudando num lugar, depois ele foi expulso de lá, mas ele explica isso também, porque ele não era bom no que fazia.
Mas ele doou tudo para lá, porque era o que é uma orquestra hoje em dia. Então ele ajudou aquele espaço, mas a internet não deu espaço para ouvi-lo e para tentar entendê-lo nem nada, e o criticou. E aí então ele lança em resposta no mesmo ano, em 2013, um CD, que na verdade é um EP, né? Chamado Tribunal do Facebook. E aí então eu vou ler para vocês, né, a letra da música. Essa música tem participação do Emicida e diz assim: Tom Zé Mané baixou o tom, baba baby, baby baba, velho babão. Tom Zé Bundão baixou o tom, baba baby, baby baba, mané babão. Seu americanizado quer bancar Carmen Miranda, rebentou o botão da calça, tio Sam baixou em sampa. Vendido, 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 a preço de banana. Já não olha mais pro samba, tá estudando propaganda. Que decepção, traidor. Mudou de lado, corrompido, mentiroso, seu sorriso engarrafado. Não ouço mais, eu não gostei do papo. Pra mim é o príncipe que virou sapo, onde já se viu refrigerante, e agora é a Madalena arrependida com conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defende-se já no tribunal do Facebook. A súplica, que é que custava morrer de fome só para fazer música. Tá? Então é um pouco essa música. Vou deixar aqui nos comentários o link dela. Sobre o Pierre Levy, eu vou retomar um pouco ele agora. Também vou deixar os vídeos, né, aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Enfim, antes de entrar propriamente na análise da música, eu vou retomar um pouco o Pierre Levy e do que ele vai falar como positivo da internet. E a gente vai olhar pela música do Tom Zé, que não é isso, ou que é isso, e aí eu vou fazer as ponderações sobre. Bom, Pierre Levy, ele vai falar que a internet, ela é significação. E aí significação já é dentro do campo da linguagem, desse universo em que eu estou, né, em que eu atuo, né, como professor. E aí ele vai falar, a internet ela é uma linguagem e ela é uma meta, né? Ela é uma linguagem que lida com várias outras. Então ela tem a linguagem matemática, ela tem, né, ela tem a linguagem escrita, ela tem a linguagem visual, que é as imagens e tudo. Ela mescla vários tipos de linguagem e dá origem a um outro tipo de linguagem. E o que ele quer dizer quando ele fala que a internet ela é significação é que a internet ela não é algo físico, mas ela constrói maneiras de pensar, maneiras de se posicionar, maneiras de estar e agir no mundo, tá? Então, o que eu consumo na internet, o que eu acesso na internet, o que eu acabo vendo, vai formando minha maneira de pensar e automaticamente a minha maneira de me posicionar no mundo em que eu estou. Você assistir esse vídeo agora vai gerar algumas concepções na sua cabeça, algumas formas de pensar e que podem possivelmente modificar a forma como você reage ou pode justificar algumas coisas que você pensa, mas de alguma forma o que você acessa, e esse vídeo não é exceção, vai de alguma forma, não estou tocando em você, mas o que eu estou falando, a linguagem que eu estou produzindo, vai gerar algo dentro de você, na maneira como você se porta diante do mundo. E aí, o que o Pierre Levy vai dizer é que há uma inteligência coletiva que a internet constrói. Ele vai falar, para além do que chamam de inteligência artificial, que é um robô, que é não é nem um ser, é uma máquina que tem funções, ele vai dizer que, na verdade, essas funções é porque são carregadas de significação, de sentidos de uma sociedade, né? Então, por exemplo, uma inteligência artificial numa Coreia do Norte talvez seja muito diferente de uma inteligência artificial aqui. E aí o que ele vai dizer isso é inteligência coletiva, são coisas que as pessoas pensam como um todo, tá? Então, a internet para o Pierre Levy é esse espaço onde nós conseguimos, em alguma maneira, construir uma inteligência que seja importante para todos nós. É uma inteligência que não é só minha. Então, o que eu tenho como conhecimento, agora estou transpassando, estou passando adiante.
E eu não sei o que que isso, né, onde vai chegar isso, né, o que isso vai ocasionar. Mas o que é importante frisar é que há uma coletivização da coisa. Há formas de se acessar saberes que antes não tinha, né? Provavelmente você já escutou em algum momento algum professor falando: no meu tempo eu tinha que ir para a biblioteca e ficar o dia inteiro. Hoje em dia, com um clique, a gente tem informação, muito mais informação do que o professor tinha há alguns anos atrás. E não precisa ir muito longe. Quando eu era estudante, né, eu terminei o ensino médio em 2010, há 10 anos atrás, enfim, passa rápido. Eu tinha, para fazer algumas pesquisas, eu não tinha internet em casa, porque não era algo extremamente acessível. Começou a ser enquanto eu estava no ensino médio, mas ainda não tinha tanta informação quanto tem hoje. Então, a forma de pesquisar e de estar na internet mudou muito, né? Bom, então isso ocasiona uma inteligência coletiva, o que é bom. Só que o que é importante pensar, e o Pierre Levy não vai problematizar isso, ou até onde eu li dele, então ele não problematizou, é que inteligência não significa algo bom. Porque eu posso usar inteligência para coisas boas e para coisas negativas. E aí, quando eu entrei no campo da história da educação para estudar, tem uma concepção ali que eu acho que é extremamente importante, que é as coisas não são tão chapadas quanto eu e você pensa. As coisas não são tão preto no branco como a gente olha. As coisas são mais cinzas do que parecem. Né? São mais cinzas do que um Dória querendo pintar a cidade inteira e pintar o Palácio dos Bandeirantes. Por quê? O que isso significa? É que não há essa noção de bem e mal, ela não é tão chapada quanto a gente aprendeu a acreditar, né? E aí aquela coisa de, política é bom ou mal, estou trazendo esse exemplo para a gente tentar pensar e entender que as coisas são muito mais complexas. Eu sugiro até, falando no campo da política, assistam a série O Brado Retumbante da Globo. Ela é curta, mas ela é muito pontual nessa questão de que o que eu vejo é, ele é, na verdade, politicamente as coisas são mais complexas do que parecem. Mas enfim, não é esse o universo que eu queria falar. O que eu queria dizer é que as coisas são muito mais complexas do que eu e você pensa. E aí a gente volta agora para a música do Tom Zé, né? E a questão é, ele deveria fazer ou não? E eu acho que eu não vou entrar, né? Não tem nem por que entrar nesse universo, né? Quem decide por si são as pessoas, né? Cada um escolhe por si. Mas o que é muito interessante de se observar é que a internet ela quer julgar as coisas sendo algo bom, sendo algo mal. E a gente tem inúmeros exemplos agora, tá? Eu não vou pontuar todos eles, mas eu acho que durante essas semanas vocês estão vendo como é que a internet ela pontua e julga e condena ou defende com unhas e dentes, né? N coisas aí que a gente pode observar e pensar, tá? Então, o que a música do Tom Zé vai mostrar, na verdade, é como a internet ela serve como tribunal. E aí eu trago um outro teórico para ajudar a gente a pensar um pouco, que é um cara chamado Humberto Eco. Né? Ele já é falecido. Agora eu não vou falar, se eu não me engano ele é italiano, mas eu posso estar equivocado. Mas o que Humberto Eco vai dizer, que eu acho que é muito importante, e que é muito interessante de se pensar, é que a internet deu espaço para que os imbecis, para que os escrotos, para que os monstros aparecessem. Ela dá voz a todo mundo. Essa ideia de inteligência coletiva é porque todo mundo pode participar, todo mundo pode produzir conteúdo, todo mundo pode produzir informação, sendo verdadeiro ou não. E aí também a gente pode entrar no universo de tentar entender o que é verdadeiro quando as coisas são virtuais, né? O que não significa que verdadeiro não seja real, tá? E é outra história também. Bom, a internet dá espaço para que os monstros apareçam. A internet dá espaço para que as pessoas condenem antes de conhecer, antes de deixar a justiça ser feita, por exemplo. Então, duas coisas que precisam se ficar muito claras aqui é que acessar a internet, ela constrói uma maneira de pensar. E aí eu estou dialogando
com uma rapaziada. Tem dois vídeos que eu assisti que são muito elucidativos da coisa. Um se chama Educação Vigiada, e aí eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês assistam. E outro é a cybercultura, o cyberespaço, como forma de adiar o fim do mundo, né? Uma mesa. E esses grupos, né? Esses dois vídeos, que são um pouco extensos, eles vão falar basicamente o quê? Que a internet é espaço de formar opinião a partir dos algoritmos. Muito mais do que formar opinião. Ele prevê o que você vai gostar. E por isso é que quando você entra no YouTube tem vídeos recomendados. E é por isso que quando você entra no Facebook tem os memes, para quem acessa memes já aparecem. O vídeo, uma postagem crítica já aparece. Porque os algoritmos, e aí é uma coisa também, né, tensa de tentar explicar, mas os algoritmos vão afunilando e gerando um comportamento. Então eles têm acesso a tudo que você posta, a tudo que você compartilha, a tudo que você visualiza, e eles vão formando um perfil seu e vão te condicionando a ver as coisas e a pensar as coisas. Então esse é um recado que eu tinha por um lado. Por outro, que nós tenhamos parcialidade quando olharmos as coisas. Eu sei que é um instinto natural nosso julgarmos, é um instinto natural nosso apontarmos, falar tá errado, mas deem o benefício da dúvida. É simples, deem o benefício da dúvida. Olhem com muita cautela para tudo, sobretudo para aquilo que a gente acredita, tá? Tenham dúvida daquilo, né? A dúvida move o mundo. E quando a gente tem certeza, provavelmente a gente está caindo em erros. Então tenham dúvidas. Eu falo isso sempre, e é muito importante a gente ter claro, tenham dúvidas, porque quanto mais certeza nós tivermos, mais propício aos erros nós temos. Então, trago o texto do Tom Zé, e não faço uma análise pormenorizada dele, mas acho que ao mesmo tempo eu fui trazendo vários elementos, né? Como que alguém que critica uma coisa, ele vai se vender a um produto que vem desse lugar. Porque é isso, as coisas são mais fluídas e mais difíceis de serem entendidas. Não só entendidas, mas enfim, de vivência mesmo, né? Elas são mais complexas do que parecem. Então, para encerrar, né, porque eu já me alonguei bastante, o que eu queria perguntar para vocês porque eu sempre gosto de terminar com uma pergunta, o que é que eu tenho visto, o que é que eu tenho acessado e como é que eu tenho compreendido tudo isso que eu tenho visto e acessado. Bom, é isso. Cuidado, amiguinhos, com o que vocês veem. Cuidado com o que vocês estão refletindo a partir disso. Boa sorte para nós, porque enfim nós estamos ilhados nesse universo. Mas é importante que nós tenhamos muita clareza de que ele define muito quem nós somos e como nós pensamos. Então, cuidar, muita cautela. Duvidem sempre. Obrigado.